na 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 5 a 7. Muito bem. Olha aí o que diz a palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 5 a 7. Vamos dentro do horário que é possível, viu, irmãos? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Tem alguém do seu lado? Ore por ele. Senhor Deus, agora estamos diante da tua palavra, que dá luz e entendimento. Abençoa teus filhos, teus servos, o ministério dessa igreja, sediada em Pindamonhangaba, esta Assembleia de Deus, Ministério Belém. Santo Deus, neste 6 de setembro de 2023, desejamos acrescentar à nossa vida, oh meu Deus, os recursos inesgotáveis e incomparáveis que só o Senhor tem para nós. Abençoe teu servo, teu filho que está agora orando, intercedendo. Responde essa oração, Pai. Assim pedimos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome os seus lugares, por gentileza. Quando eu vi o tamanho do expediente de hoje, eu logo percebi que não poderia dar conta deste assunto. Mas, se Deus permitir, em outra data a gente complementa. Estivemos falando recentemente sobre ser embaixador de Cristo. E aí veio ao nosso coração tratar exatamente do o que não é evangelização. E a gente pensa muitas vezes que é. Então são 5 temas, mas possivelmente vamos abordar um ou mais outro. O que não é evangelização? Que às vezes a gente tem um pré-conceito sobre evangelização e que não deve corresponder com aquilo que a Bíblia, porque a palavra de Deus é que revela para nós exatamente como as coisas têm que ser. Então, só para citar inicialmente, evangelização não é impor uma crença sobre outra pessoa. Evangelização também não é somente um testemunho pessoal. Evangelização também não é uma ação social que a igreja realiza. Um núcleo criançada feliz, por exemplo, não é por si só, em si mesmo, uma evangelização. Mas vamos ver o que é, né? A defesa da nossa fé, que a gente usa uma palavra para isso, chamada apologética, também não é evangelização, mesmo sendo um assunto tão importante. E por último, os resultados da evangelização também não pode ser confundido com a própria evangelização. Então vamos com calma, com tranquilidade, e vamos apresentar esse primeiro item. Imposição da nossa maneira de crer, fazer assim, com a nossa força, não é evangelizar. E por que não é? Entre tantas coisas, porque a mensagem do Evangelho, ela não é sobre nossa opinião
sobre Deus. O que a gente acha, o que a gente pensa. Quando a gente evangeliza, nós não evangelizamos dizendo, isso é o que eu penso sobre Deus. É assim que eu vejo as coisas sobre Deus. Na evangelização, essa frase, ela deforma a evangelização. Porque a evangelização não é para expressar a nossa opinião, o que nós achamos. Então, a evangelização, ela deve relatar fatos. Fatos. Não fica ao sabor do nosso sentimento. Um exemplo que se dá para ilustrar isso é que o comandante de um avião, quando está chegando ao seu destino, ele não pode ficar pensando, o aeroporto é aquele, mas eu vou descer aqui, ou ali, ou lá. Eu acho que é melhor lá do que aqui. Não. Existe um fato, existe um roteiro, existe um começo, meio e fim. E ele precisa chegar naquele final. Então, a evangelização é um relato de fatos da palavra de Deus, que tem a ver com Deus, com a criação, a queda do homem, a redenção, e neste ponto, sobre Jesus, a sua crucificação, sua vida, morte, crucificação e ressurreição. E o que o Espírito Santo transfere para aquele que recebe a Cristo como Salvador. Então, esse conjunto de informação vai caracterizar a evangelização. E não o que a gente acha e o que a gente pensa. Por quê? Porque o Evangelho não é algo inventado por nós, e o Evangelho se trata apenas de contar notícias. Tem más notícias também, acabei de dizer, a queda do homem. Mas tem boas notícias. Bendito seja o nome do Senhor. E normalmente é assim mesmo que expressamos o Evangelho. Boas novas. Não é? Assim, meus irmãos, eu li para vocês um texto em que Paulo, ele escreve para os crentes de Corinto, que o que faz diferença na evangelização não é o evangelizador. O que faz diferença na evangelização é que é Deus que salva. Bendito é o nome do Senhor. É Deus que dá o crescimento. Parece até uma palavra de não dar tanto valor, de desvalorizar, parece. Quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros pelos quais crestes? Tem uma função importante. Através dos ministros da sua pregação, a fé chegou ao coração. A crença, o arrependimento, que é uma das exigências na apresentação do Evangelho. O Evangelho não é se acomodar ao desejo das pessoas, mas revelar a exigência de Deus. Quanto custou para Deus salvar esta humanidade? Bendito seja o nome do Senhor. Então, há várias coisas que fazemos no momento evangelístico e que não é evangelização. Colabora, recomenda o Evangelho, colabora com o Evangelho, abre uma porta, não é? Como é o caso de testemunho pessoal, como é o caso de um núcleo, não é? Que atende crianças. Então, é mais ou menos isso o ponto que eu gostaria de realçar com os irmãos, iniciando aqui nessa noite. Veja 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 a 6. Tinha dito Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então não é algo que está sob nosso controle, não é? A evangelização por si só é algo que devemos realizar, mas
Nós não podemos controlar o resultado disso. Só temos que fazer isso. Veja aí 2 Coríntios 3, 5 a 6. Olha aí a nossa incapacidade. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, ser instrumento do Espírito Santo de Deus é ser um canal, um ministro de Deus na proclamação do Evangelho e em tudo que o Evangelho diz respeito. E aquele famoso versículo que estamos saturando de ler aqui com os irmãos, em 2 Coríntios 5 e 20, que é o nosso lema: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Há uma distância entre o Criador e a criatura, e Deus nos levanta para sermos esses embaixadores. Pessoas que você convive com ela diariamente, e de vez em quando sobe assim um desejo: por que eu ainda não falei de Cristo para essa pessoa? Aparece um respeito humano, é uma pessoa ilustre, é uma pessoa de capacidade, ou é um amigo muito íntimo meu, eu não quero estragar essa amizade, vai ter uma diferença de opinião. Então, existem várias razões que a gente encontra. Agora não é uma hora apropriada. O Espírito Santo soprou em nós, dizendo: é agora. Lança a ceifa, faça a ceifa, faça a colheita agora mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente vai embora. E aquela oportunidade, será que volta? Então, a evangelização é uma prioridade na vida da igreja. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Amém, irmãos? Algumas religiões acreditam que se você mudar o comportamento, então o trabalho de algumas religiões é educar a pessoa para ter uma espécie de comportamento. E se ela chegar naquele comportamento padrão, regularmente, pronto, ela já satisfaz na sua religiosidade. Porém, o cristianismo vai mais profundo do que o comportamento, do que a aparência exterior. O cristianismo veio revelar, entre todas as religiões do mundo, existem bons livros para comparar isso, irmão, sobre isso. Então, eu até recomendo um livro agora mesmo aqui para vocês, O Diálogo. Adquira esse livro, na internet você acha de graça, pode baixar lá, O Diálogo. E este material fala da comparação, de como enxergam religiões sobre determinados assuntos. E o cristianismo, pensando diferente da esmagadora maioria das religiões, de todas elas, essa é a verdade. Ele diz o seguinte: o problema do homem não está em adestrar ele para ter um comportamento padrão. O problema do homem está no seu coração. Ele é, por natureza, pecaminoso. A sua natureza é contrária a Deus. É um rebelde por natureza, que não aceita o governo do Criador sobre a sua vida. Esse é o diagnóstico do cristianismo sobre a humanidade. Então não adianta ensinar boas maneiras, entre aspas, para uma pessoa viver moralmente aceitável. No cristianismo vai lá no início, no âmago, no centro da coisa.
que é o coração do homem, que é desesperadamente mau, diz a palavra de Deus, e precisa de conversão. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, numa conversa evangelística, de evangelização, este ponto não pode faltar. Porque não adianta ganhar a amizade daquela pessoa sem confrontar com a necessidade que Deus exige de fé e arrependimento. Porque conta-se uma história de um homem que estava assistindo uma apresentação do Evangelho e, terminado o culto, ele foi para casa e não respondeu ao convite que foi feito. No dia seguinte, ele encontrou o pastor que pregou naquela noite e disse: olha, faltou um tiquinho assim para eu me converter ontem à noite. Eu estava quase lá. Aí o pastor disse: mas isso não é problema. Você pode agora mesmo, arrependendo-se dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo, confessar a Ele como Salvador para ser o Senhor da sua vida. Ele disse: não, agora não, passou a hora. Foi ontem, naquele ambiente, eu estava motivado, estava emocionado, mas agora eu não estou sentindo aquilo que eu senti ontem. Então o pregador disse: sabe o que aconteceu? Na verdade, ontem você não estava com a motivação correta. Você estava ontem com outro interesse que não é da salvação da sua vida. Porque quem está diante de Deus e está enxergando os seus pecados, não vê a hora de se arrepender deles e dedicar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se preocupe, disse o pregador, o que você sentiu ontem não é nada parecido com a conversão, é outra coisa. E foi direto ao ponto. Então, meus irmãos, essa é uma realidade que eu gostaria de destacar para os irmãos aqui nessa noite. O problema da humanidade, anotei eu aqui, não pode ser corrigido pelo poder político, por novas leis. Não existe força ou imposição humana que pode mudar um homem. Não, estas coisas não mudam o homem. Eu vejo que temos bastante interesse de melhorar a sociedade, o tratamento com as pessoas, o respeito às pessoas, o cuidado com os menores, com os adolescentes, com os idosos, toda uma série de políticas procurando o bem da sociedade. Mas, por decreto, ninguém se torna cristão. Não existe um país cristão. O que existe são pessoas que se convertem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a apresentação correta do Evangelho. De fatos, e não de pensamentos, de ideias, das suas opiniões. Não é assim o Evangelho. Então, a verdadeira evangelização tem um objetivo: levar o homem ao arrependimento e à fé. E nenhum de nós pode obrigar ninguém a isso. Amém, meus irmãos? E nesses 2 minutos eu vou trazer um pequeno resumo aqui para a gente lembrar. Evangelizar não é você persuadir pessoas a tomar uma decisão. Não é provar que Deus existe. Não é convidar alguém para vir numa reunião. Tudo isso são coisas interessantes. Convidar alguém para ir à igreja. Mas não pense que você evangelizou quando convidou alguém para vir na igreja. Espera aí. Não é despertar interesse no cristianismo. Convidar
não é nem usar aquelas frases, Jesus salva. Só isso não é evangelizar. O que é evangelizar? É declarar na autoridade de Deus o que Ele fez para salvar os pecadores. É advertir os homens da sua condição de perdidos. É dirigir os homens a Deus para que se arrependam e creiam no Senhor Jesus Cristo. Isto sim é evangelizar. Você pode contar um testemunho do que Deus se tornou para você depois que você se converteu. Das maravilhas, provisões e livramentos, das curas e libertações. Tudo isso é lindo, é útil e tudo isso recomenda o Evangelho. Mas ainda não é o Evangelho. O Evangelho é encaminhar a pessoa com conhecimento de que Deus tem interesse na sua vida, não somente a criou, mas tomou todas as providências para mudar a vida de uma natureza pecaminosa para o novo nascimento, gerado pela palavra de Deus e vivido no Espírito Santo do Senhor. É aí que a gente precisa chegar. Aproveite bem, quando vai à praça, quando vamos à praça, anunciando o Evangelho, alguém vai se aproximar de você. Aquilo foi uma recomendação. Quando virem você praticando boas obras, aliás, foi Jesus quem disse isso. Pratiquem boas obras, sejam sal da terra, luz do mundo. Mas isso também não é evangelizar. Isto é aguçar o desejo das pessoas. Por que você é assim? Por que você parece com sal? Por que você parece com luz? Esta pergunta, esse desejo que você, com seu testemunho, vai despertar, vai levar você à oportunidade riquíssima de dizer: eu mudei, e eu mudei por causa disso. E aí você vai contar a história de Deus, da criação à redenção. Neste momento, sim, quando essa pessoa estiver bem informada sobre o que é o Evangelho, é a hora da gente fazer aquele convite maravilhoso, de receber a este Jesus como Salvador de sua alma. Você pode fazer isso numa festa de aniversário, de pessoas que você nunca viu, ou de pessoas que você conhece. Você pode fazer lá no ambiente da empresa, quando eles reunirem para comemorar alguma coisa, para uma reunião qualquer, que esteja mais informal, você pode aproveitar essa oportunidade, porque você já tem uma diferença. Bendito seja o nome do Senhor. Viram que você não usa seus lábios para palavras inconvenientes, não está na roda dos escarnecedores e nem se alimenta como eles se alimentam. Você tem uma diferença, mas essa diferença não é o Evangelho. O Evangelho trouxe essa diferença, mas ele não é a diferença. Você precisa contar qual é essa diferença. Você pode contar isso por escrito e pode contar isso falando. De alguma forma, são palavras que traduzem o Evangelho. Falando, escrevendo, você pode fazer o Evangelho ir para frente. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Está pronto para esse desafio? Irmãos, quando você está reunido com parentes, de vez em quando, naquelas festas demoradas para acontecer, pode ter certeza, um deles no meio da festa, ansioso, com a vida assim insatisfeito, sem nenhum desejo mais de viver, eles vão olhar para você e vai dizer: você tem uma luz, eu preciso ouvir a sua luz. Você pode glorificar a Deus por isso? Vamos nos preparar, irmãos, vamos nos aprimorar para anunciar a Jesus Cristo, o Salvador. Porque Deus é que vai dar o crescimento. Amém, meus irmãos? Não importa se é Paulo, não importa se é Apolo, não importa quem é que recebeu. Uns crerão e outros não crerão. Porque a diferença não está na semente, a diferença está no terreno. Não fique preocupado se a sua evangelização não trouxer resultados. O fracasso na evangelização não é falta de decisões. O fracasso
é simplesmente não evangelizar, porque o crescimento, quem dá é Deus. Você anunciou, você evangelizou, você anunciou Cristo, mas parece que ninguém toma uma decisão para Jesus. Não se sinta abatido, não se sinta arrasado, não, porque é Deus quem dá o crescimento. Às vezes passa anos, e a pessoa um dia vai lembrar daquela conversa abençoada que você teve com ele, e vai dizer: eu estou me lembrando agora daquela palavra, daquele homem, daquela mulher, e agora eu tomo a decisão de seguir a Cristo. Podem passar anos, mas a palavra não volta vazia. Nós temos que orar para que os terrenos sejam bons, porque a semente cai e produz fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100. Bendito seja o nome do Senhor. Nos coloquemos de pé para agradecer o nosso Deus. Pontualmente, 21 horas na Princesa do Norte. Que Deus a todos abençoe. Tem alguém que veio aqui essa noite e precisa receber uma palavra de oração? O que tem de obreiro aqui, abençoado, irmão, vai impor as mãos sobre você e essa doença vai ficar por aqui mesmo, não é? Cadê você? Pode vir. Glória a Deus, aí, tem que ter coragem. Vem. Deus te abençoe, Deus abençoe. Cadê o João Paulo? Veio hoje? Venha, João Paulo. Isso aqui é seu ministério, rapaz. Glória a Deus. Deus te abençoe. Muito bem. Mas tem irmão aqui que tem mais. O Ditinho, ouço falar que ele faz milagre. Vai lá, Ditinho, desce lá. Põe a mão. Quem mais? Luiz. Vai lá orar, Luiz. Quietinho assim, consagrado. Elcio, você está curando? Em nome de Jesus? Não? Vai lá, rapaz, vai lá. Ore lá. Nós temos que crer, irmão. Amém, meus irmãos? Temos que crer. Um pastor disse numa reunião: eu estou muito triste com meus obreiros. Por quê? Eles não curam ninguém. Meus obreiros estão muito fracos, não está curando ninguém. Então nós temos que orar. Você só vai saber que Deus usou você se você impor as mãos. Está ali o pastor Jorge Luiz. Curou todo mundo aqui domingo, não sobrou ninguém doente. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe, eu te peço, este irmão, esta irmã, que está recebendo a imposição de mãos agora. Eles estão como instrumentos de Deus, ministros de Deus, em nome de Jesus. Receba a saúde, porque Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Em nome de Jesus, receba a saúde do Senhor agora. É a saúde de Deus para a sua vida agora. Para você contar testemunho e apontar o Evangelho de nosso Salvador. Assim nós oramos. E assim agradecemos em nome de Jesus. Sábado tem ceia do Senhor aqui 18h30. E se você faltar, quarta-feira que vem tem ceia também. Ceia do Senhor para todos. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dê um forte abraço no seu irmão. Deus a todos abençoe. Em nome de Jesus.